Texto bíblico, Atos 17, versos 16, 18 e do 22 ao 28. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Nesta lição nós vamos estudar sobre o relacionamento entre as pessoas que pertencem aos mais variados credos e religiões. O mundo globalizado, ele veio trazer aí um avanço de fronteiras, onde as pessoas se comunicam nas mais diversas formas, ao mais distantes dos lugares consegue essa comunicação, tornou um mundo menor, vamos dizer assim, em termos de comunicação. Antes da pós-modernidade, nós vemos que existia um certo predomínio do cristianismo e existia um afastamento de algumas religiões, mas nós vemos que isso tem mudado, essa realidade tem mudado. Nós vemos, como coloca o autor aí, um cardápio religioso, onde as pessoas eles pulam de uma religião, de uma fé para outra, procurando descobrir novos horizontes, uma resposta para o sentido da vida, que muitas vezes não encontra na sua religião original, e passam a diversificar, e também a questão do relativismo, entender que tudo é normal, a entender que tudo é aplicável a tudo e assim por diante. E nesta lição nós vamos estudar que é importante que o cristão tenha um bom relacionamento com as demais pessoas de outras fés, sem necessariamente deixar a sua fé ou apostatar da sua fé, mas comunicar-se com essas pessoas e, acima de tudo, através do seu testemunho, demonstrar que o cristianismo tem algo para responder para essas pessoas que buscam o sentido da vida. Para isso, vamos então ao primeiro tópico desta lição: a religião no contexto moderno. Primeiro item: sentido secular da religião. Religião é diferente de religiosidade. A religião é um fenômeno presente em todas as regiões e em todos os tempos da história, que reflete busca do homem pelo divino. Então nós vemos no sentido secular, de maneira globalizada, a respeito da religião, que a religião faz parte da própria história do ser humano. O ser humano sempre buscou o sentido da vida, buscou respostas existenciais. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Quem criou todas as coisas? E assim por diante. Então nós vemos que as pessoas, em busca dessa resposta, em busca do divino, para explicar aquilo que não conseguiam explicar, apelando para o sobrenatural, atribuindo a questão dos deuses, de força superior que vem reger o mundo. Então nós vemos aí as demais formas de crença, monoteísta, politeísta, panteísmo e assim por diante, onde as pessoas demonstram a sua espiritualidade, o animismo, que foi uma das primeiras formas de religião, onde as pessoas acreditavam que os objetos, elas tinham poder, tinham força e eram deuses. Então nós vemos que isso perdura até os nossos dias. Pessoas que, em busca de Deus, eles então trazem resposta, muitas vezes, da sua própria imaginação. Então nós vemos que a religião ela esteve presente por todos os tempos, em todos os lugares, e demonstra a busca do ser humano a Deus. É um sentido secular da religião no sentido geral. Uma forma globalizada para explicar o que é a religião. Eu coloco ali no início também que religião é diferente de religiosidade, porque o termo religião vem do latim religare, que é religar o ser humano
com Deus. E muitas vezes as pessoas, quando usam da religiosidade, é quando elas estão buscando a Deus das suas formas, diferente do que nós vamos ver mais à frente. Item 2. Sentido bíblico de religião. É Deus quem se revela ao homem, e não o homem a Deus. A revelação que Deus fez de si mesmo às suas criaturas. Então nós vemos que o sentido bíblico da religião, ou seja, principalmente na questão do cristianismo, é o Deus se revelando ao ser humano. Não é o ser humano buscando Deus para descobrir quem é Deus e o sentido da vida. Mas é Deus que se apresenta ao ser humano e nós vemos aí uma revelação progressiva de Deus, Deus de várias formas se revelando ao ser humano para que pudesse se comunicar com o ser humano, principalmente depois da mudança de atitude dos primeiros seres humanos com a degradação moral do ser humano, da humanidade. Um Deus em busca da religação com o ser humano. Item 3. A religião na sociedade brasileira. Brasil assegura o direito à liberdade religiosa a todos os cidadãos e a completa separação entre o Estado e as instituições religiosas. O Brasil, como é chamado, é um Estado laico, ou seja, não existe uma religião oficial, por muitos digam que o catolicismo é a religião oficial do Brasil. Na realidade, o Brasil é um Estado laico, por isso que temos várias dificuldades no ensino religioso, por exemplo, quando o professor ele defende uma determinada linha. O que é orientado na questão educacional é que apresente a religião no sentido único para as pessoas e não defenda uma bandeira no ensino religioso para as pessoas. Por quê? Por causa da situação do Estado como um Estado laico. Então, no Brasil, nós vemos essa liberdade de expressão religiosa, o que não tínhamos um tempo atrás, por mais que o Estado já era laico. Mas nós vemos que existia uma certa perseguição, principalmente aos evangélicos e também outras crenças, por causa do diferente, até então, que predominava nas regiões do nosso Brasil. Mas o Brasil, hoje, nós temos essa liberdade de expressão, por mais que haja certo tipo de preconceito, mas a liberdade que nós temos é muito grande para anunciarmos e pregar o Evangelho. Exemplo é esse vídeo que eu estou falando com você. Para pensar, a revelação é um ato amoroso pelo qual Deus se dá a conhecer e comunica sua vontade aos homens. Ponto importante do tópico: o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos garante a liberdade religiosa a todos. Então nós vemos nesse tópico que Deus é quem se revela ao ser humano, no sentido bíblico, diferente no sentido secular, que é o homem quem vive em busca de Deus. E nós vemos que nós temos essa liberdade de expressão, onde as pessoas podem manifestar as suas crenças nesse país, e nós devemos ter habilidade para conviver com isso e demonstrar a nossa fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e sermos um diferencial no meio em que nós vivemos. Tópico 2. Fé cristã no contexto das religiões mundiais. Item 1. Todas as religiões são iguais? Aspecto do conhecimento de Deus percebido nas religiões. Entretanto, mesmo nas religiões monoteístas e que têm a Bíblia como regra de fé, existem diferenças de crença. Nesse item da lição é destacado a questão de muitas convergências, ou seja, pontos semelhantes entre as religiões que são favoráveis para a aproximação das religiões. Mas como o título coloca todas as religiões são iguais, já responde, não são iguais. E coloca um exemplo bem prático, mesmo dentro do monoteísmo, ou seja, a crença, ou seja, as pessoas que creem que existe um único Deus e que tem a Bíblia como referência de fé, nós vemos que existe aí as diferenças, contradições de interpretações da forma de crer, e muitas vezes tem causado atrito entre pessoas que têm o mesmo livro santo como referência, regra de fé, e que também crê num único Deus. Imagine então um relacionamento entre crenças do monoteísmo, de um único Deus, com politeísmo e com formas de filosofias de vidas diferentes. Então é muito difícil alguém que foi criado numa fé, ela acabar
se interagindo com outras pessoas, mas isso é necessário que haja o respeito religioso. Nós vemos muitos problemas no nosso mundo globalizado devido à ignorância e à falta de respeito e à intolerância, né, que é melhor dizendo, entre as religiões, questões de morte, de guerras, por falta de tolerância entre as religiões. É evidente que as religiões não são iguais, mas acima de tudo, apesar da nossa crença, nós temos que respeitar as demais crenças, as demais pessoas que professam crença diferente e demonstrarmos o amor de Deus que há na nossa vida. Isso é o mais importante. Item 2. A fé cristã é superior às outras religiões? Cristo a todos acolheu indistintamente e a todos deu exemplo de profunda humildade. Preferi destacar com essa frase aqui, porque nós vemos que é uma grande crítica quando o cristianismo apresenta uma única forma de salvação em Cristo Jesus. Muito questiono. Agora, quem pode questionar o exemplo que Jesus nos deixou? Jesus deixou um exemplo que serve para toda a humanidade, para toda forma de crença. Porque, acima de tudo, uma vida baseada no amor, no respeito. É alguém que se sacrifica, é alguém que dá a si mesmo por amor ao próximo, o altruísmo, que isso é muito importante e isso é algo que nós podemos dizer que deve estar presente em todas as religiões. Então, o cristianismo pode sim ser uma resposta, ou é sim uma resposta para uma vida globalizada voltada para uma religiosidade e a prática de uma religião de uma forma sincera e de uma forma que é produtiva e que traz um benefício para toda a humanidade. Então, o cristianismo, sim, pode responder às ansiedades, às respostas, às inquietudes do ser humano. Item 3. A singularidade da salvação em Cristo. Biblicamente, há salvação fora das instituições religiosas, mas não há salvação fora de Jesus. Então, se você tem a Bíblia como regra de fé e conduta, vai seguir o que está na palavra de Deus, ela apresenta, como Atos 4:12, nós vemos também na Epístola aos Timóteos, afirmando que Jesus é o único meio, o único mediador entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a palavra de Deus apresenta Jesus como a solução para a humanidade e a forma de religar, que é o sentido original e principal da religião, que eu já disse, que vem do latim religare, religar o ser humano com Deus. Então a Bíblia apresenta Jesus como o mediador que religa o ser humano com Deus. Então há uma religação. Por isso que diz em Romanos, o apóstolo Paulo, que nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E por falar em Romanos, em breve estará aí, se não enquanto estiver esse vídeo, talvez já esteja à disposição nas livrarias CPAD, a lições do próximo trimestre, que eu escrevi, fiz um comentário para a CPAD. E vem um livro também aí, surpresa para você, com um aprofundamento muito maior do que a lição. Então é muito importante que você adquira o livro também para subsidiar o estudo da lição, porque a revista ela é limitada pelos caracteres, que também é a questão dos comentários, e o livro vai ajudar bastante. Não perca, e eu creio que vai faltar logo de imediato, nas primeiras semanas na livraria, vai ser preciso repor esses livros, então reserve então as suas unidades da revista e do livro do próximo trimestre de Jovens de 2016. Para pensar, Jesus não apenas manifestou a salvação, mas a realizou na história. Ponto importante do tópico: a mediação salvífica de Jesus Cristo é específica e única. Considerações finais. No sentido secular de religião, é o ser humano que busca a Deus, enquanto no sentido bíblico é Deus que se revela ao ser humano. Então nós vimos no primeiro tópico a diferença do sentido secular do sentido bíblico de religião. Nós vimos que o ser humano, ao longo da história, buscando o sentido da vida, a resposta aos questionamentos existenciais, buscou Deus em vários sentidos, de várias formas. Mas nós vemos que, biblicamente, nós vemos que o único Deus, o Deus criador de todas as coisas, e que ama a humanidade, ele vem se revelando a sua criação, o ser humano, de várias formas,
buscando resgatar o ser humano, uni-lo novamente com Deus. É Deus se revelando em busca do ser humano, diferente do sentido secular do ser humano buscando a Deus. É possível o diálogo do cristianismo com as demais religiões? Então nós vimos nessa lição que existem várias diferenças, inclusive dentro do próprio cristianismo, mas é possível essa comunicação, por mais difícil que seja, e nós temos que buscar essa comunicação, essa vivência em paz, não apostatarmos na nossa fé, defendemos aquilo que nós cremos, mas ter um bom relacionamento independente da crença das pessoas. O bom testemunho é uma das principais armas para a propagação do cristianismo. Então nós vimos um citado que quando nós propagamos a Cristo como Salvador, que o cristianismo pode responder aos anseios, necessidades da humanidade, é preciso que as pessoas vejam em nós, e isso através do nosso testemunho, do nosso comportamento, que realmente aquele que serve a Deus em Cristo Jesus, ele faz a diferença. Então essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo nós como cristãos de defendermos a nossa fé devido ao comportamento de muitas pessoas que se professam cristão. Então o testemunho é muito importante e você, jovem, pode fazer a diferença através do seu comportamento, através da sua vida. Espero ter ajudado você. E mais uma vez eu peço para você, não desligue esse vídeo sem antes compartilhar com a sua rede social, com seus amigos, com seus irmãos. Evangelize através deste vídeo. Mande para as pessoas que ainda não conhecem ao Evangelho, para que também possam aprender juntamente conosco. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima lição.